Caríssimos fiéis, a nossa vida sobre essa terra é uma sucessão de alegrias e tristezas, de contentamentos e decepções. E também a nossa vida espiritual é dividida entre consolações e desolações. O bom católico será aquele que, com a ajuda de Deus, vive esses momentos com uma santa indiferença, como bem ensina Santo Inácio de Loyola, e mantém, apesar da agitação do cotidiano, um ânimo firme e constante. E o exemplo, por excelência, desta santa indiferença, desta firmeza e constância diante das agitações da nossa vida cotidiana, esta constância na fé é o mártir, que apesar de todas as adversidades, não abandona a fé, que mantém o seu olhar voltado para o alto, que mantém a consciência do bem maior, que é a eternidade. Um capitão que deixasse o seu navio ir de um lado para o outro, que deixasse o seu navio vagando no mar, junto com o movimento das ondas, a deriva, seria um péssimo capitão, pois não levaria o seu barco até o porto final, não o conduziria até o seu fim. E a propósito desta firmeza e constância, diante das tribulações e desolações, São Paulo nos deixa hoje na epístola um ensinamento preciosíssimo. Há especialmente dois conselhos que devem ser bem gravados em nossas inteligências e nos nossos corações, para que nos sirvam de guia seguro na nossa batalha cotidiana pela santidade. Dois ensinamentos que nos indicam dois excessos que devem ser absolutamente evitados na nossa vida católica, que é justamente a presunção e o desespero. Eis as primeiras tentações que nós enfrentamos quando começamos a batalha pela nossa alma, quando nós buscamos a perfeição cristã. Pois bem, meus caros, em primeiro lugar, São Paulo nos adverte contra toda forma de orgulho e de presunção, dizendo: aquele que julga estar de pé, que tome cuidado para que não caia. A presunção é justamente um vício oposto à virtude teologal da esperança. E a presunção pode aparecer de dois tipos. O primeiro tipo de presunção é a presunção de salvação, mais grave,
que consiste em acreditar que podemos nos salvar sem o arrependimento pelos nossos pecados e obter a bem-aventurança eterna sem nenhum mérito. E a sã teologia chama esta presunção de pecado contra o Espírito Santo. Já o segundo tipo de presunção, bem mais comum, muito perigoso, mesmo se não tão grave como o primeiro, consiste em acharmos que não precisamos da graça divina e que podemos cumprir os mandamentos de Deus somente com nossas próprias forças, o que é evidentemente um absurdo, mas que acaba por ser uma realidade muito constante na vida espiritual. Não que as pessoas acreditem neste princípio, a maior parte das pessoas reconhece, de fato, a necessidade da graça divina para a salvação. Mas, apesar de reconhecer teoricamente esta verdade, acaba por viver valendo-se unicamente dos próprios esforços. Acaba por viver valendo-se unicamente das próprias atividades, de tal ou tal devoção, buscando a perfeição como que na marra, não pedindo nada a Deus, ou se pede já com desconfiança, achando que a pessoa tem que primeiro mudar para depois merecer a graça, o que acaba sendo um pelagianismo prático. E o católico que entra por este caminho só encontrará frustração, decepção e tristeza ao se deparar cotidianamente com a sua própria fraqueza. A pessoa acha que basta ter a vontade para mudar, basta reconhecer a própria fraqueza para mudar, transformando a busca da virtude num mero exercício de força de vontade, transformando Deus em um mero coach, que motivaria a pessoa para mudar. Mas que toda a mudança, toda a conversão viria dela própria. Pois bem, nosso Senhor deixou bem claro para nós, dizendo: sem mim nada podeis fazer. São Tomás de Aquino nos ensina que sem a graça de Deus é impossível ao homem cumprir a integridade dos mandamentos. Nossa natureza humana, ferida pelo pecado original, se tornou extremamente inconstante e volúvel. E assim aquele que julga estar de pé, que tome cuidado para que não caia. Por mais que estejamos num momento de consolação, por mais que estejamos em estado de graça, por mais que consigamos mantê-lo de forma mais ou menos constante, nós podemos cair extremamente baixo. Sobretudo se nós
nos valermos dos nossos próprios esforços. Afinal de contas, nós temos uma natureza machucada, inconstante e volúvel. Lembremos-nos do rei Salomão, que mesmo tendo sido escolhido por Deus para escrever o santo livro dos Provérbios, e mesmo tendo reinado com extrema sabedoria, entregou-se por fim às paixões mais baixas e caiu na mais grosseira idolatria. Quantos cedros do Líbano que caíram por terra, quantas obras grandiosas se perverteram. De fato, naquele em que a graça de Deus faz grandes coisas, é grande a tentação de subverter todo o mérito para si mesmo, esquecendo-se de todos os bens que Deus lhe dera. E aqui devemos ter um grande cuidado. Quantos de nós não se converteram, nem que seja para a prática séria da fé católica, tendo saído da prática relaxada? Quantos não se converteram, tendo passado do católico, entre aspas, não praticante, buscando justamente a Deus e passando para a prática séria? Quantos não descobriram a verdade, tendo passado vários anos longe dela, longe de Deus, e agora buscam de fato não somente se manter na verdade, mas praticar a fé e defender a fé e os direitos de Deus? O perigo do orgulho perverter tudo isso é grande. O perigo de acharmos que a nossa fé está garantida é grande. O perigo de achar que, uma vez que conhecemos a fé, podemos fazer essa ou aquela concessão é grande. O perigo de cair no relaxamento após um fervor inicial é grande. Se basta estar vivo para morrer, basta estar em estado de graça para perdê-la. Se nós acabamos por achar que basta se manter em estado de graça, ora, a mediocridade, o mínimo necessário, é o suficiente para perder o todo. O mínimo necessário para evitar o pecado mortal é justamente o suficiente para abraçá-lo. É fácil que nós esqueçamos de Deus? Basta que nós mantenhamos um olhar mundano sobre a nossa vida e a nossa prática da fé. Todos nós podemos cair e cair feio. Por isso, não basta a mediocridade, nós devemos manter a consciência do quanto nós podemos perder
pela nossa própria incompetência para buscar o céu. E por isso mesmo, aproveitemos o nosso exame de consciência, aproveitemos as nossas confissões, aproveitemos o nosso ato de contrição para que nós retornemos sempre para Deus, buscando verdadeiramente nele o sustento necessário para nos mantermos na sua amizade. E se por um lado, meus caros, a presunção nos dá uma falsa segurança sobre o nosso estado de graça, por outro lado, o desespero nos faz desconfiar de Deus e acreditar que mesmo com a graça de Deus não podemos nos salvar. É por isso que, após nos ter exortado à vigilância, São Paulo nos ensina que Deus nunca permite uma tentação mais forte do que nossas forças podem suportar. Com efeito, o apóstolo nos diz: Deus, por seu lado, é fiel e não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Ao contrário, até fará que tireis proveito da tentação, podendo-a aguentar. Deus é fiel, meus caros. E essa fidelidade de Deus se manifesta de duas maneiras. Primeiramente, não permitindo que sejamos tentados acima de nossas forças. E em segundo lugar, dando-nos sempre a graça suficiente para superarmos a tentação. É muito normal, sobretudo na sociedade atual, diante dos preceitos da lei de Deus, ser tentado pelo desencorajamento e acabar considerando impossível a prática da fé. Quando nos sobrevier um tal desânimo, lembremos-nos de que se até mesmo de pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, Ele pode também fazer algo com as nossas próprias almas. Deus é bom e onipotente. Ele pode tudo e Ele quer a nossa salvação. Jamais faltará para nós os meios necessários para alcançar o céu. O Espírito Santo, através de seus dons, nos faz realizar obras que sozinhos nunca poderíamos realizar. Basta que consideremos que, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, nós cá estamos, podendo ouvir a verdade católica, podendo recorrer aos sacramentos, podendo considerar o que há de errado em nós e o que é necessário mudar. Deus não nos abandona. Se nós aqui estamos, se Ele nos conduziu até a verdade, se Ele estende a nós a sua misericórdia, acaso Ele vai nos abandonar? Ele que quer uma salvação? Isso é absurdo. Da mesma forma que a presunção é uma mentira deslavada do demônio, é uma enganação, uma ilusão, achar que podemos nos salvar unicamente pelas nossas forças, e nós vemos todos os dias que isso é impossível. Também é uma mentira deslavada do demônio achar que nós não temos jeito, achar que é impossível ser fiel à lei de Deus. Se nós estamos aqui,
se nós temos ao nosso alcance a misericórdia de Deus, é porque justamente Ele quer nos salvar. E se nós caímos para que nós vejamos a nossa fraqueza, mas ao mesmo tempo que nós vejamos a bondade de Deus, que não nos abandona e que nos mostra justamente sempre o caminho que nós devemos seguir para mantermos-nos na sua amizade. O que Deus quer é que nós não desistamos, que nós nos levantemos e sigamos em frente com perseverança. E entre esses dois excessos, presunção e desespero, encontra-se a atitude católica, que não é nem presunçosa nem desesperada, mas justamente, como disse, confiante. Assim como Deus é fiel, também nós devemos ser fiéis. Quando no Evangelho de hoje Nosso Senhor chora diante de Jerusalém, profetizando a sua destruição pelos romanos, Ele está chorando por causa da infidelidade e perfídia do povo judeu, que desperdiçou tantas graças e se rebelou contra Deus, chegando a matá-lo no alto da cruz. Quando não cumprimos as promessas feitas no nosso batismo, somos pérfidos como o povo judeu que recusou os ensinamentos e milagres de nosso Senhor, e somos deicidas como Ele, matando-o em nossa alma. E um modelo perfeito de uma tal confiança em Deus é Nossa Senhora, que responde ao anjo Gabriel: faça-se em mim segundo a vossa palavra. A encarnação do Verbo estava suspendida nos lábios de nossa Santíssima Mãe. Ela sabe que aquilo que vai se operar nela é um milagre da graça e uma obra do Espírito Santo. Ela sabe que aquilo que vai se realizar está além das suas forças. No entanto, sua resposta é confiante. Além disso, Nossa Senhora não somente não se deixou levar por um falso entusiasmo na anunciação, como também não se deixou abater e desencorajar no momento da paixão de seu divino Filho. Pelo contrário, permaneceu de pé junto da cruz, com uma fé inabalável. Enfim, para concluir, ter confiança em Deus não quer dizer poupar todo e qualquer esforço esperado por Deus, achando que Deus há de tudo fazer. Muito pelo contrário, Deus exige nossa cooperação. Como diz a máxima clássica de Santo Agostinho, tantas e tantas vezes reiterada pelos pregadores: Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. E como essa cooperação entre Deus e o homem se dá concretamente? É o que Santo Inácio de Loyola resume com tanta sabedoria e simplicidade. Nós devemos rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. É justamente este equilíbrio muito concreto e, sobretudo, muito católico, tão bem demonstrado na espiritualidade inaciana, que devemos ter em nós. Ter uma vida profunda de oração, mas também de sacrifício, imitando justamente a vida de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, no abandono à providência, mas na entrega total da nossa vida no sacrifício. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.